Ok. Gravando. Oi, essa mensagem é para... Bem, não importa. Mas eu realmente espero que as pessoas certas estejam ouvindo isso. Eu vou te poupar os detalhes. Eu me envolvi com as pessoas erradas e acabei fazendo más decisões. Mas o que importa é, eu não espero estar vivo por muito mais tempo. E vocês são as únicas pessoas que eu confio para me levar onde eu preciso ir. Sabe, é engraçado. Nós fomos à guerra, nunca esperando voltar. Mas no final das contas, foi um mundo real que eu não consegui sobreviver. Vocês me carregaram por aquela guerra. E agora eu preciso que vocês me carreguem só um pouco mais. Se vocês puderem, é claro. Quando você não pode mais correr, você se arrasta. E quando você não pode mais fazer isso, bem, você sabe o resto. Obrigado. Sim, e se puderem, por favor, fechem meus olhos. Obrigado. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Pedro, e esse é mais um episódio de Em Busca de Episódio 3. Eu estou fazendo um passo a passo para vocês, mostrando como eu fiz minha nova máscara. Eu comecei comprando 2 folhas de EVA, comprei aqui, um EVA tipo mais fino. Eu comprei essa máscara aqui, igual as minhas duas primeiras máscaras, para usar como base. Não precisa ser igual essa aqui, precisa ser somente sólida, dura. Também tem aqui tintas e pincéis, que eu já tinha na verdade. Eu recomendo tinta base de látex, que é melhor para usar em PVA. Uma faca também, velha, porque ela vai ficar assim como a minha, vai ficar com essas manchas, vai ficar meio estragada. Estragada não, né? Mas vai ficar estranha. Então não é bom você usar depois disso. Eu também comprei uma pistola de cola quente, como podem ver aqui, com bastante cola. Uma régua e um Sharp que eu usei. Não precisa ser um Sharp, pode ser uma caneta qualquer. Simplesmente fazer umas marcações em alguns lugares às vezes. Uma lixa d'água também, que foi bem útil em algumas situações. Também comprei aqui uma corda aqui, dourada, que eu usei para amarrar minha máscara. Essa cor é que eu escolhi para ter máscara na minha máscara mesmo. Eu comecei a fazer umas marcações aqui na máscara, porque eu vou cortar ela. Basicamente essa máscara vai ser um pouco mais aberta, diferente das vezes das minhas máscaras. Então eu estou marcando aqui para fazer um corte inicial. É mais fácil cortar agora do que cortar depois, quando já tiver o EVA por cima. Então como podem ver aqui, terminei as linhas onde eu vou cortar. Então começo a cortar usando a faca quente. Eu recomendo ter cuidado nessa parte, vai devagar. É um corte difícil, porque a minha máscara, pelo menos aqui, ela é bem dura e foi demorado, difícil tentar a faca de várias vezes, mas se você tiver calma, cuidado, não vai ter problema nenhum. Depois eu passei uma lixa ali para ficar melhor, como podem ver aqui ficou meio áspero, então eu lixei um pouquinho depois. Aqui eu tô vendo aqui como é que eu vou colar a máscara no EVA. Eu cortei a folha na metade, que a folha era bem grande, e vou simplesmente colando aos poucos ali. Eu recomendo ir bem aos poucos mesmo, porque senão você pode deixar um espaço ali com uma bolsa de água, alguma coisa desse tipo. Então vai devagar, vai colando bem aos pouquinhos, mas porque se for demais, às vezes a cola seca em uma parte e fica uma coisa ali estranha. Então vai devagar, vai aos poucos. Então, como pode ver, terminando aqui, eu comecei a cortar as partes mais óbvias, como os olhos e a boca, usando novamente a faca quente. Vai devagar também, porque se você fizer um erro aqui, vai ser complicado, né? Você vai estar estragando muito tempo e material também. Eu tô tendo aqui de cortar aqui agora, desculpa, a boca e os olhos, como podem ver aqui. E depois disso eu passei uma lixinha ali também, ali no EVA, bem de leve ali, só para tirar um pouco daquele excesso. Terminando de cortar aqui agora. Terminando de cortar, então eu comecei a fazer umas marcações ali, porque a máscara, no momento aqui agora, que eu tenho uma placa grande de EVA colada numa máscara, obviamente, né? Então o que eu comecei a fazer aqui agora é tirar umas medidas, como por exemplo, o comprimento da máscara até o final da EVA de um lado para o outro, cada lado, obviamente. Também marquei como eu queria que ficasse o formato da máscara. Esse formato inicial não ficou com o formato final, porque obviamente botando na minha cara depois, vi que não ficou exatamente como eu queria, tive que reduzir um pouco mais o tamanho, mas no final das contas ficou como eu queria, assim. É sempre assim comigo, sempre começa a comprar uma coisa diferente na cabeça, termina com outra, mas assim eu fico satisfeito. Então, como pode ver que eu tô fazendo aqui os cortes, também vai devagar nesses cortes, tira uma medida certa antes, tenha certeza do que você está cortando, para não ter erro no final depois. Aqui mesmo eu tô verificando aqui as medidas, vendo se tá tudo certo, não ficou muito certo, eu tenho que reparar. E aqui então eu tentei fazer os furos da máscara para passar a corda usando uma chave Allen esquentada. Não ficou muito bom, como podem ver, que os cortes ficaram meio estranhos, como podem ver aqui. E essa daqui, como por exemplo, ficou muito perto da borda e arrebentou quando fui passar a corda. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei um pedaço de EVA e fiz um reforço. Eu basicamente ali dessa vez usei um cortador ali de papel que me deu mais precisão para aonde e o tamanho dos buracos. Ficou muito melhor assim. E eu também complementei botando um palito de churrasco ali,
cortado para reforçar mais ainda, para não arrebentar, porque a máscara ia ficar sob pressão sempre ficar naquele formato de máscara. Ou seja, tinha que ficar de uma maneira que ficasse bem forte. Então ali, onde pro lado de fora da máscara e entre os furos, eu botei ali um palito de churrasco para ficar bem reforçado mesmo. Aqui eu tô colando aqui os reforços, como podem ver. Basicamente colei por cima, porque acho que ficou melhor. E aqui comecei a pintar pela primeira vez, mesmo antes de amarrar, porque eu queria ver como é que ia ficar também, já desde o começo. Foi uma pintura rápida mesmo, só para testar. Quando terminei aqui, eu vou começar aqui agora, a passar a corda que eu comprei ali, aquela corda dourada. Mas como pode ver, estou dando pintura rápida, a tinta já seca aqui, eu estou passando aqui as cordas, vendo como é que tá ficando. Eu não tinha posto aqui ainda o reforço ainda do palito de reforço ainda, então arrebentou de novo na verdade, o que foi meio escroto até. Mas aí então reparei, tudo bem. Aqui eu estou pintando por cima de novo já, porque quando eu puxei ele, como a máscara modelou depois, as laterais meio que racharam um pouco. E aqui eu estou preparando aqui os detalhes. Basicamente peguei a folha amarela e medi 1,5 cm, estou fazendo tiras de 1,5 cm que eu vou usar para detalhar a máscara inteira. Vai ser o contorno inteiro da máscara, o contorno inteiro, a boca também e os olhos, com essa fita amarela. Então isso aqui eu comecei aos poucos, vai devagar, vai vendo. Por exemplo, aqui a parte de cima, eu cortei a tira em 5 pedaços, obviamente medido antes, e botando aos poucos, porque assim ficou muito mais fácil, ficou muito melhor. Uma parte ficou um pouco desigual a outra, mas tudo certo, é imperceptível na verdade. Aqui a parte de cima já pronta já, eu estou fazendo a parte de baixo aqui, como podem ver. A parte de baixo foi mais simples de uma maneira, mais difícil em outra. Mais fácil porque foram só 3 partes ali, as laterais e a parte da boca no meio ali. As partes laterais foram até tranquilas, digamos assim. Eu não precisei fazer muito esforço, eu só colei aos poucos mesmo para não ficar nada errado. E a parte da boca ali, eu medi ali como é que ficaria o comprimento ali da boca, daquela parte inteira ali. Cortei um pedaço ali e fui colando bem aos pouquinhos ali para ficar no formato certo, né, obviamente. Se você fizer assim como eu, não vai ter problema, eu acho. É só você ir bem devagar mesmo, bem aos poucos, para você poder fazer aquela curva ali como eu fiz. Aquela curva eu fui bem devagar mesmo ali na cola. E como eu completei já, vou fazer o olho aqui agora. Eu basicamente botei a folha em cima da máscara e desenhei o olho ali. Eu tentei fazer os 2 olhos de uma vez só. Eu botei uma pedaço de folha em cima dessa folha e fui cortando os dois ao mesmo tempo. A de baixo não ficou tão boa assim quanto a de cima. Então depois que eu tive que fazer foi usar a de cima que estava boa, para fazer outro olho com ela, como eu estou fazendo aqui agora, como podem ver. Depois disso ficou também um pouco com uns pedacinhos saindo para fora, como podem ver aqui. Então eu tive que passar ali uma faca quente só para tirar esses pontinhos para fora. E aqui também eu vou colando aqui os olhos, como podem ver. Estranhamente, não sei porque as abas ficaram bem soltas nesses olhos. Eu tive que colar eles bem depois. E aqui já estou pintando já com a tinta amarela ali, a látex também, para ficar mais detalhado ali, porque eu não gostei das cores assim do material EVA sim. Então eu usei essas tintas que tinham umas cores mais vivas, eu acho. Aqui quase terminando já. Obviamente você vai acabar manchando a parte azul da máscara com a sua tinta amarela. Não se preocupa, espera secar e depois você pinta de novo. Não tem problema, vai ficar bom, não vai estragar nada. Só você ter paciência. Se você não tiver paciência, você vai errar um pouco. E se você errar um pouco, você vai de novo e repara o que você errou. Então o resultado final, como vocês podem ver, é isso aqui. Eu sou o magnífico lutador Gran Fandango. Teman-me. Teman-me. É isso aí, pessoal, como podem ver, essa aqui é a minha nova máscara. Eu gostei muito de fazer ela, foi um processo bem interessante, eu acho. Bem divertido até, não foi tão difícil quanto as minhas duas primeiras máscaras. Algo que eu queria mencionar pra vocês também é que eu comecei na verdade desde o começo já faço isso. Eu dou nomes das minhas máscaras. Eu nunca falei pra vocês isso, porque eu acho que não era algo relevante, digamos assim. Essa aqui, obviamente, eu chamo ela de O Lutador. Eu dou minhas máscaras minhas máscaras têm nome de personalidade, digamos assim. É uma ideia minha, assim, de ter uma personalidade numa máscara. Essa aqui, então, como falei, é o Lutador. Anterior a essa, eu chamo ela de Aberração, porque não é bem a personalidade, mas eu considero como se fosse uma. Como se fosse uma criatura, assim, bizarra que não tem lugar na sociedade. E o anterior a essa, eu chamo de Psicopata. Ele não parece muito, assim, psicopata, primeiro olhar, né? Acho que as pessoas diriam isso. Mas a minha intenção dele é que o interior da máscara é todo escuro. E aquele contorno ali prateado ali representa como se fosse um exterior, obviamente, brilhante, limpo, assim, digamos assim. Ou seja, ele se esconde naquela casca límpida, que ilude as pessoas, e tem aquele interior sombrio.
E a cicatriz realmente representa como se fosse a dor dele. É algo meio estranho, mas eu sempre tenho essas ideias bizarras assim e eu ponho elas ponho elas em ação, né? É estranho, eu sei, é bizarro, mas eu tenho certo envolvimento bizarro com as minhas máscaras e eu simplesmente gosto de botar isso em ação. Eu gosto desse valor que eu dou às minhas máscaras porque elas têm um certo sentimento pra mim. Eu guardo elas muito bem, eu cuido delas muito bem, eu gosto muito delas. E elas simplesmente significam uma coisa pra mim, digamos assim. Elas significam bastante pra mim. É mais porque eu faço elas com todo carinho, todo cuidado. E o processo de fazer a máscara é um processo muito interessante pra mim, porque mesmo sendo um processo às vezes muito estressante, muito angustiante, é um processo divertido também. É um processo que eu gosto de fazer e é um processo satisfatório. Eu sempre tenho um resultado satisfatório. Eu nunca termino com a máscara que eu planejo ter, mas eu sempre termino com um resultado que eu gosto. Então isso é uma experiência bem interessante pra mim. Por isso que eu ponho muito essas máscaras, porque elas significam algo pra mim. Elas realmente têm um significado pra mim. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Comentem aí, digam o que vocês acharam dele, por favor. Digam o que vocês acharam realmente, porque isso importa pra mim. E é isso aí. Obrigado por ter assistido mesmo. Muito obrigado por ter assistido novamente. E muito boa noite. Obrigado por ter assistido novamente. E boa noite.